com a criança, Senhor meu Deus. Senhor, tens liberdade, Espírito de Deus, nesta noite para falar com a tua igreja, Senhor. Fala, Senhor, com a tua igreja que o teu servo ouve, Senhor. Estamos, Senhor meu Deus, dependentes de ti nesta noite. Aleluia. Nós vimos então que no segundo livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 10, todos nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Cada um de nós vamos se apresentar diante do Senhor. Em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus Cristo nos declara isso através da revelação da ilha de Patmos, de João, no capítulo 22, versículo 12, que o Senhor, ele diz dessa forma: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo o que, igreja? A sua obra. Segundo a sua obra. Quer dizer então que não é a obra do meu irmão, é a minha obra. Cutuca teu irmão aí, pergunta para ele: como é que está a sua obra? Como é que está a sua obra diante do Senhor? Porque aquele que mais se aplica ao reino de Deus, mais o reino de Deus se aplica nele. Aleluia! Ele se aplica. Quanto mais buscamos o reino de Deus, mais tornamos o que? Semelhante ao reino de Deus. Tomamos o formato daquele a qual servimos. Apocalipse 19, 7 diz... Você pode segurar na cadeira. 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa está o que, igreja? Já se aprontou. Sabe o que significa isso, igreja? Que a igreja já está pronta para ser arrebatada. Aleluia! A noiva só está esperando os convidados. A noiva só está esperando os convidados. Sabe quando tem aquele enlace matrimonial, aquele casamento, o qual a noiva dá aquela atrasada, mas é de propósito, ela não quer ver a igreja vazia, porque ela é esperta, ela é sábia. E ela dá aquela atrasada para quê? Para os convidados chegarem. A palavra de Deus diz que a noiva, ela já está pronta. Aleluia! Se a noiva já está pronta, nós estamos a milésimos de segundos da vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Aleluia! E o tópico principal, onde o Cristo vai tratar com cada um de nós, se encontra na primeira epístola aos Coríntios. Vamos folhear lá. Tira a cola que está na Bíblia, né? Aquelas páginas coladas, e vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 ao 15, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. E se alguém sobre este fundamento
formar um edifício de ouro. Vai contando: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um se manifestará. Ou seja, ela vai ser revelada. Na onde? Na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte, em qualquer uma parte que foi edificado o edifício, ela permanecer, esse receberá galardão. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. O fogo, ele vai provar a nossa obra. Se a minha obra, se a obra dos salvos em Cristo, ela permanecer intacta ao fogo, ela vai ter o seu galardão. Porém, a obra que se sofrer algum deterioramento, se deteriorar, sofrer algum detrimento, ela sofrerá danos. Porém, a alma será salva, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Cristo é o fundamento da igreja, que nós lemos no versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento da igreja se chama Jesus Cristo. E toda a minha obra que eu for fazer, ela tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. Tudo que eu for fazer, ele tem que estar fundamentado no Senhor Jesus. Porque se eu quiser colocar outro fundamento, se eu quiser colocar um outro princípio, que foge texto e contexto da palavra de Deus. Porque um texto só, como diz Chavão, gera pretexto para tantas coisas. Quer dizer então que nós temos que ter um texto e um contexto. Porque estamos o quê? Edificando um edifício ao Senhor. Estamos fazendo uma grande obra, a qual Neemias estava edificando os muros lá de Jerusalém. Chamaram ele e falou: olha, eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Aleluia, para o Senhor. Isaías capítulo 28, 16. Vamos lá folhear e Deus nos ajude a abrir e folhear a Bíblia rápido. Isaías 28, 16, que diz, eu vou lendo: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, em outras versões, pedra angular, que está bem firme, bem fixada, bem fundada. Aquele que crê
não se apresse também. Aleluia. Quer dizer que Isaías ele já vinha falando do Messias, que ele é a pedra, ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra da esquina, a pedra que para muitos será pedra de tropeço, porém para muitos mais será pedra de salvação, pedra de edificação na presença do Senhor. Apocalipse 22:13. Vamos ver. Estávamos lá. Apocalipse 22:13 diz assim: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Isaías ele profetiza lá atrás. Todos os livros, todas as histórias do Velho Testamento, se você for analisar na ótica espiritual, ela vai apontar para Cristo. Tudo que foi escrito no Velho Testamento, ele aponta para Cristo, ele mostra Cristo lá na frente. Que é uma passagem bem facinha. Quando Moisés, se não estiver enganado, ele levanta uma estaca e coloca o quê? Algo de bronze ali naquela estaca. Uma serpente. Aleluia. Essa estaca, essa serpente, ela estava apontando para Cristo. Aleluia. Não há outro fundamento, não há outra doutrina que se possa se basear, a não ser aquela que já está posta. Anarabassou bebabadai. Revassou bendecai. Apontava a Cristo. Aquela estaca apontava a cruz do madeiro. Aquela serpente, que quando as pessoas eram acometidas da víbora ali no deserto, eles morreriam porque o veneno era mortal. Mas se olhava para aquela serpente de bronze e não fazia dano algum para eles. Mas não era a serpente de bronze que curava. O próprio Deus, ele estava apontando para Cristo. Todo aquele que olhar para Cristo não será confundido. Aleluia. Não será confundido, não será enganado. Então nós vamos falar um pouco a respeito da obra de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno e palhas. Vamos começar pela de ouro. A obra feita por ouro é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. A palavra está dizendo que quando edificarmos uma obra em ouro, quando edificarmos um edifício, quando edificarmos algo para o Senhor, é para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, é para a glória de quem? Do homem. Tudo aquilo que for para a glória de Deus terá um julgamento, passará pelo tribunal de Cristo. O ouro, ele tem uma natureza divina, ele tipifica a divindade
de Cristo, do Senhor. Malaquias 3:3. Aleluia, Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Desse jeito eu vou começar a usar um tablet, pastora. E assentar-se-á, olha aí, o que o profeta menor, Malaquias, ele nos diz. Eu vou começar do 2, que o negócio é bom. Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. E, versículo 3, e assentar-se-á afinando, purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta de justiça. Quer dizer, tudo aquilo que é para Deus, é para a glória e louvor do nome dEle. Malaquias estava dizendo, olha, eu vou pegar os filhos de Levi e vou afinar eles que nem se afina o ouro. O ouro, para ele ser purificado, igreja, ele passa por vários processos, até que toda impureza seja tirada. A prata, ela está no ponto certo, ainda vou chegar lá. O ourives vai, põe a prata no fogo, é aquecida, aquecida, aquecida. Ele tira, olha a prata, não está bom, está meio turva, está meio tremida, não está bom. Deixa lá mais um pouco. Eu não sei quanto tempo Deus usa para afinar as nossas vidas. Porém, não resmungue, é tratar e operar de Deus na nossa vida. Quanto mais no fogo, mais purificado. Quanto mais na prova, mais purificada. Aleluia. E ele faz por várias vezes o ourives, até que ele tira um momento. Ele tira um momento e começa a olhar. Ele começa a contemplar o reflexo dele mesmo. O ourives, suado, muitas das vezes o rosto avermelhado, chamuscado, da caloria, quem sabe. Mas quando ele puxa, ele está vendo a imagem dele refletida na prata. Quando eu refletir a imagem daquele que me criou, eu estou pronto. Eu estou pronto para o Senhor. Aleluias. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Jó, capítulo 22. Aleluia, Jesus. Antes de Salmos, capítulo 22, versículo 23 ao 25. Você
os amigos de Jó. Jó, se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, o pecado da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras de ribeiros, e até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada. Outra versão, a irmã? Escolhida. Aleluia. O Todo-Poderoso será por? Prata escolhida. Prata escolhida. Tem uma outra versão que ele será o seu valor, o seu melhor valor. Está na King James, a outra versão. Quer dizer então que os amigos dele lá dizendo: Jó, converte ao Senhor. Eles não sabiam, mas em todas as coisas Deus é glorificado, Deus ele é exaltado. Livro de Êxodo, capítulo 25, segundo livro da Bíblia, versículo 10. Fala a respeito de um baú de madeira de cetim, pequeno até. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. 11. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Era algo pequeno, todavia ele foi feito para a glória de Deus. Era onde Deus manifestava a glória dele. Era onde Deus se apresentava ao povo. E ela representa a igreja, a presença do Senhor. Ela representa a presença do Senhor, a manifestação do Senhor. Essas são o que? As obras. Aleluia. Ela representa a justiça e a presença de Deus. Lucas 12, 34. Lucas 12, 34 diz: porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o vosso coração. O que é hoje o teu ouro? O que é hoje a tua prata? Palavra de Deus, que aquilo que tem mais valor na sua vida, é lá que vai estar o seu coração. Se o seu coração estiver colocado no Senhor, Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, o maior tesouro é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele te será por ouro. Sabe o que quer dizer isso? Ele vai sustentar a tua vida. Aleluia. Ele vai sustentar a Obrigado, tua Jesus. vida. Apocalipse 3,18. Não vai dar tempo, Jesus. Eu vou ter que deixar algumas referências.
3,18. A igreja de Laodiceia. Deus manda uma mensagem para eles. E diz assim: aconselho-te de que me compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que veja. Uma das advertências, pela carta à igreja de Laodiceia, o Senhor diz: olha, compra o ouro de mim, busca de mim o teu melhor valor. Aleluia. A glória, igreja, é para o Senhor. Eu não vou entrar em todos os versículos, igreja. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que nós fomos comprados por um bom preço, a saber, o sangue de Jesus. Quer dizer então que se nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, um sangue imaculado, nós fomos na verdade resgatados pelo Senhor. Estávamos no tronco de Satanás, escravizados, sendo açoitado, sendo humilhado, subjugado. Jesus chega, nós estávamos lá, sendo açoitado, encadeado, preso. Jesus chega lá e pergunta: qual é o preço desta alma? Qual é o preço dessa vida? Vamos negociar essa vida. Quanto que é o preço? O preço é tanto. Eu pago. Eu pago. Eu pago esse preço. E Jesus, ele vai, se sacrifica por cada um de nós. Você, igreja, você tem um dono. A saber, nós não somos donos da nossa vida. Às vezes estamos lutando contra a vontade de Deus. Você já viu isso? Aquele ditado que vamos dar com os burros nas águas? Ou aquela ovelha teimosa que bate a cabeça na parede, mas ela não sai, ela não se desvia, porque ela pensa que é dona de si, e não é. A igreja tem um dono, a nossa alma, nossas vidas tem um dono. Surgiu, não sei se foi um livro, uns anos atrás, uma frase que dizia: ninguém é de ninguém. A mensagem subliminar de Satanás, para dizer para os crentes: ninguém é de ninguém não, você é livre. Só que o livre dele é livre para pecar, livre para fazer as coisas erradas, livre para tudo, menos para servir a Deus. Aleluia. E essa liberdade não serve para a igreja de Deus. Glórias a Deus. Coríntios confirma, primeira carta a Coríntios 6:20, confirma também que fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. A prata, ela representa, a igreja, a fé, a obra feita pela fé em Cristo Jesus. A nossa obra, ela tem que ser feita por fé. Por fé, muitas das vezes, as coisas não acontecem porque elas têm que acontecer, não. Muitas das vezes as coisas acontecem que tem que ser pela fé. A obra feita por fé. Isso quer dizer o que? Dependência total em Jesus Cristo.
Cristo, em nome de Jesus. É uma dependência que nós temos que ter. Aleluia, Jesus. Pedras preciosas representam aqui o poder do Espírito Santo. Dependência do Espírito Santo para fazer as coisas, para concluir a obra de Deus. Precisamos ser assim dependente. No Antigo Testamento, a noiva, ela era visitada pelo amigo do noivo, só que com joias. As pedras preciosas eram levadas às noivas, para que elas fossem adornadas, para que elas fossem enfeitadas ali, para que ela estivesse pronta para o noivo. E nós, a igreja de Deus, nós somos a noiva de Cristo. O Espírito Santo, ele vem trazer as joias, as pedras preciosas que nós precisamos. O próprio Senhor, ele vem, ele nos abençoa. Ezequiel 16, versículo 11 a 14. Ele fala que quando era visitada a noiva, se levava-se joias. O noivo, ele mesmo, ele não se apresentava. Ele mandava o amigo dele, olha, vai ao encontro da minha noiva, vê como ela está, adorna ela, entrega os presentes e diz que eu estou esperando-a. Eu estou preparando o casamento final. Em Gênesis 24, Abraão, ele pede um dos servos dele para que venha buscar uma noiva para Isaac. E essa era Rebeca. O que Abraão faz? Ele pega o ouro e dá ao seu servo, leva até a minha noiva. E vou pular muitas passagens. A madeira, ela significa a natureza humana, igreja. Feita por si mesma. Eu posso, eu faço, eu aconteço, eu curo. Quer dizer então que é uma obra humana, de natureza humana. Não há dependência de Deus, não há dependência do Espírito Santo, não há dependência do Espírito Santo, nem do nome de Jesus. É uma natureza humana. Não, isso aí eu faço de boa. Pastor, pode pôr eu para pregar todas as noites. Eu faço de boa, eu tiro de letra. Isso é obra humana. Louvor, sou um cantador. Precisa ver, colocar ele aqui para ver o que acontece. Só que não, a igreja não põe não. Até parece que é para Deus, mas não é. É ego. É o ego, é o nosso ego gritando lá dentro. Eu também faço. Muitas das vezes é levada por vaidade, para se sentir o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor que atrai multidões. Sansão, ele o que? Ele se torna, ele deixa de ser espiritual, ele deixa de ser um nazireu espiritual, para se tornar um nazireu humano, comum. Ele estava tão acostumado pela força dele, que a força dele o enganou.
A mensagem dele o enganou. Porque ele deixou de ser espiritual para se tornar humano. Quer dizer então que é obra de madeira a natureza humana. Não tem fruto. Amém? O feno, obra de aparência. O feno representa uma obra de aparência, sem consistência. Você pega o feno, você não tem consistência nenhuma. Salmo 1:6. Vou abrir rapidamente. Aleluias. Salmos capítulo 1, versículo 6. Diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o que? Obra de feno. Aleluia. Sem consistência, é somente aparência. Querem glória e fama e não tem resultado espiritual. A obra de feno, ela não tem resultado espiritual. Deus não se deixa ser enganado por movimentos. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece o meu interior, Ele conhece o meu coração. Não é movimento que vai agradar a Deus. Porque aqui está mostrando que é o quê? É obra de feno, ela vai passar pelo fogo. A palha, ela representa o que? Inconsistência. Falta de perseverança. Não é a vida, o servo, ele não permanece em sua atividade. Sabe aquele que começa a fazer uma coisa, não está bom, e para. Isso é obra de palha, é fogo de palha, como diz o mundo. Pega fogo e apaga, ali vira cinza. Ele não permanece, não há crescimento. Você já viu árvore andar? Alguém já viu, gente? A não ser aquele cego, né? Vejo homens em formato de árvores andando. Somente aquele cego. Mas a árvore não anda. A árvore, ela tem que estar enraizada para poder dar fruto. E aquele que corre de um lado para outro, aquele que está pulando de uma igreja para outra, é palha. Vai passar pelo fogo do Espírito. Não tem consistência, vai queimar. Tanto a madeira como o feno vai passar pelo fogo do Espírito e vai queimar. Vai sofrer detrimento. Vai causar dano. Ele não tem raiz. Ele não permanece. Nenhuma igreja está bom. Pastor, eu vou sair daqui. Pastor, não dá. Sabe, pastor, Meu tempo acabou. meu tempo acabou. Eu não estou gostando do Edson. Não gostei do Edson. Ele fica lá na porta e não gostei. Eu não gostei do Edson. Aí certo pastor recebeu essa informação do irmão que ia sair da igreja. Aí ele falou assim pro irmão: irmão, quer sair da igreja, tá? Mas tudo bem. Mas faz esse favor para mim. Pega um balde cheio de água e corre em volta da igreja. E eu vou correr com você atrás. Posso correr, pastor? Deixa eu correr, deixa. Aí está lá o irmão com o balde. E corre, corre, corre. Só que eu não vou dar voltas não. Só uma só. E corre, 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 corre. Corre, corre. E corre várias vezes. Aí chega uma hora que ele cansou. Ele parou. Aí o pastor olhou para ele.
Falou, e aí, quando você estava correndo com um balde d'água, detalhe, não podia cair uma gota da água. Você viu aquelas crianças? Que criança, pastor? Tinha criança ali? Não, não vi. E você viu aquele obreiro que estava ali na porta ali? E aquela outra obreira que também estava na porta ali, tudo parado? Não, eu não vi. E aquelas irmãs tricotando? Eu também não vi. Aí o pastor olha para ele e diz, olha, enquanto você estiver ocioso com a obra de Deus, você vai ver muitos defeitos dentro da igreja. Mas quando você estiver trabalhando, fazendo a vontade de Deus, você não vai ter tempo para ver as pessoas que estão ao teu redor. Aleluia. Que cada um de nós, igreja, possa aprender um pouco da parte do Senhor. A mensagem é bem mais extensa, é mais mastigadinha. Só que nós precisamos fazer tudo com ordem e decência também. Talvez algumas irmãs vão cozinhar ainda, né? Ou preparar alguma coisa, a janta para o esposo. Olha lá, o irmão Andrade. Glória, fala Deus! Aleluia! A nossa obra, a igreja, ela vai passar pelo fogo. E nós precisamos se achar no reino de Deus. Nós precisamos se achar. Não podemos mais ficar em cima do muro. O muro pertence a Satanás. Ah, vou, não vou, faço, não faço. Vai, faça. E para quê o tribunal de Cristo? Para quê? Você falou de todas as obras, mas para quê? Para sermos coroados pelo Senhor. Aleluia. Das 5 coroas, coroa da vida. Quem quer receber a coroa da vida? Apocalipse 2:10, Tiago 1:12. Uma coroa incorruptível. Não há corrupção. 1 Coríntios 9, 25, 27. Primeira Epístola de Pedro 1, 3-5. Coroa de alegria, né? Regozijar na presença do Senhor, se alegrar na presença do Senhor. 1 Tessalonicenses 2:19. Coroa de justiça. 2 Timóteo 4, 6-8. A igreja anseia pela vinda de Cristo. Coroa de glória. Primeira epístola de Pedro. Esse eu vou ler. Aleluia. Primeira epístola de Pedro. Pedro, cadê você? Não sai com João, não. Aleluia. Capítulo 5, versículo de 1-4. Aleluia. Paulo fala para Timóteo que aquele que deseja o episcopado, algo bom deseja. Olha o que Pedro diz. 1 Pedro 5, do 1-4. Aos presbíteros. Presbítero, igreja, pode ser eu e você, obreiros da casa de Deus, diáconos, evangelistas, mestres, doutores, pastores. É o corpo da igreja, é os 5 ministérios da igreja. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu,
que também sou presbítero com eles. Quer dizer, ele não se isenta da responsabilidade. Não é aquele que começa a falar e diz, eu estou fora, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, ele está dentro. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. A mesma palavra para Pedro. Tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância. Gente, a gente não conhece ninguém assim, né? A igreja não conhece, né? Que usa a força, que usa a ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. A igreja é a herança de Deus, as ovelhas é a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se cai, adará sou quem de barradai, adacaia sobe quem de badabá, areva ravasu de cai. Quando apareceu o sumo pastor, que também é o sumo sacerdote, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia, Jesus. Exaltado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Pedro está dizendo assim, olha, cuidem do rebanho de Deus, cuidem das ovelhas. Aquele que ferir uma ovelha, ele vai dar conta com o próprio Deus. Seja obreiro, né? Aquele que ferir, ele vai dar conta. Salvo, né, os aiais, né? Que tem ovelha dodói, tem ovelha que tudo dói, né? Não está doendo. Salvo essas, que de vez em quando precisa de uma vara, uma correção mais forte. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, amém? E as palmas engrandecem, louvam o nome do Senhor.